Os Piratas Rocks, uma lendária e temida tripulação pirata que deixou sua marca nos mares há 38 anos. Eles são um capítulo obscuro e violento na história de One Piece. Sob a liderança formidável de Rox de Shebeck, eles surgiram como a força pirata mais perigosa e poderosa de sua época, desafiando o status quo antes mesmo da ascensão de Gold Roger e sua tripulação. Originários de Hachinosu, este grupo perigoso de piratas se uniu em busca de fama e fortuna, mas sua falta de camaradagem resultou em uma dinâmica caótica. Os membros eram conhecidos por matar uns aos outros mesmo em alto mar, tornando o relacionamento tenso e desastroso. Essa ausência de solidariedade contribuiu para que, mesmo após seus feitos notáveis, a história dos Piratas Rocks permanecesse praticamente desconhecida para gerações futuras. A reputação da tripulação era tal que eles eram considerados uma ameaça global, rivalizando com o próprio governo mundial. Para conter essa ameaça, o governo optou por encobrir suas ações, dada a força incrível da tripulação que incluía pelo menos 3 dos futuros Yonkous. O símbolo dos Piratas Rocks, um navio com uma vela escura ostentando a palavra Rocks e um design sinistro de crânio em chamas, reflete a natureza sombria e ameaçadora dessa tripulação. Sua busca por dominação os levou a explorar estudos proibidos, contribuindo para seu status de inimigos formidáveis que desafiaram estruturas do mundo conhecido. Porém, essa temível tripulação teve seu fim em uma luta que exigiu a união improvável de 2 inimigos declarados. Gold Roger e Monkey D. Garp combinaram suas forças para finalmente derrotar os terríveis Piratas Rocks no misterioso incidente de God Valley. A batalha foi tão intensa que uma ilha inteira sumiu do mapa junto à sua história, enquanto Garp era agraciado com o título de Herói da Marinha. O legado dos Piratas Rocks permanece como uma sombra do passado, uma lembrança dos dias em que o mundo dos piratas era governado por uma força inigualável e aterrorizante. Após a derrota, os ex-membros seguiram caminhos separados, mas cada um teve um lugar de destaque nesse mundo, escrevendo seus nomes na história mesmo que o nome de Rocks tenha desaparecido dela. Se quer saber o rumo de cada tripulante da mais poderosa tripulação pirata da história de One Piece, fica comigo neste vídeo que te conto tudo. Salve galera, eu sou o King, bem-vindos ao canal Mangalizando, trazendo sua análise completa de mangás e animes. Deixe o seu like e se inscreva para acompanhar mais conteúdos de One Piece. Não se esqueça de seguir as redes sociais que estão na descrição e bora lá mangalizar. Vamos começar então pelos mais conhecidos, os 3 Imperadores do Mar. Edward Newgate, mais conhecido como Barba Branca, já tinha seu renome como um grande pirata, então após a queda dos Rocks, resolveu montar sua própria tripulação para navegar este vasto mundo. Porém, diferente da atual geração, ele não estava atrás do lendário tesouro One Piece, ele só queria conseguir companheiros que lhe acompanhassem como uma verdadeira família. E assim o fez, montando uma enorme tripulação e frota que eram considerados seus filhos, com Newgate protegendo a todos com sua tremenda força e poder. Foi navegando que chegaram ao país de Wano e lá encontraram Oden, que viria a ser mais que um filho, ele era um semelhante, um verdadeiro irmão. Juntos navegaram todo esse mar até entrar em confronto com um velho amigo, Gold Roger. Ali Oden se despediu dos piratas Barba Branca e partiu rumo a One Piece, enquanto Newgate continuava sua jornada adotando seus filhos. Até que Roger, após chegar a Laug Tale e se tornar o rei dos piratas, deixou sua tripulação e vai até o encontro de Barba Branca. Nesse momento, Newgate descobre todos os segredos desse mundo e entende seu papel em guiar a nova geração. Após o início da grande era pirata, Barba Branca se consolida como um Yonkou, um verdadeiro obelisco que impedia a chegada até o One Piece e equilibrava os poderes desse mundo. Porém, a idade vinha chegando ao velho Barba Branca e, para piorar, uma doença incurável que consumiria o restante de sua vida. Mas antes disso, com a força implacável da nova geração, houve um conflito em sua tripulação, onde seu ex-filho Marshall D. Teach assassinou um irmão de Converse e fugiu para montar sua própria tripulação.
Como resposta, seu outro filho, Portgas de Ace, o filho legítimo de seu velho amigo Gold Roger, partiu para tentar parar o agora intitulado Barba Negra, porém Ace acabou perdendo e sendo preso pela Marinha, com uma sentença de execução pública anunciada. Chegamos então a Marineford. Aqui Barba Branca moveu toda sua família para resgatar um de seus filhos. A guerra foi lendária, com Newgate mostrando o porquê de ser chamado o homem mais forte do mundo. Porém, a idade e doença foram implacáveis, enfraquecendo Barba Branca, que teve a infelicidade de morrer pelas mãos daquele que um dia já foi seu filho. Porém, ele deixou um último recado. Teach não era o D que o mundo estava esperando. A verdadeira figura carregando os 800 anos da história de opressão desse mundo em breve apareceria. Quando esse dia chegar, o mundo será virado de cabeça para baixo. One Piece é real. Edward Newgate morreu em Marineford alvejado com centenas de golpes, cortes e tiros de canhão, porém seu corpo permaneceu de pé sem que suas costas tivessem um único arranhão. Por fim, ele foi enterrado ao lado de seu filho adotivo Ace, que infelizmente também morreu em Marineford. Passando agora para Big Mom. Antes mesmo de sua ingressão aos Piratas Rocks, Charlotte Lilin já tinha começado a montar sua tripulação junto a seu companheiro Strausen, que era basicamente composta por seus próprios filhos que ela começou a ter a partir de seus 18 anos. E isso continuou ocorrendo uma vez por ano durante 42 anos, chegando aos incríveis 85 filhos e 43 maridos. Mas voltando, após o incidente de God Valley, ela se estabeleceu no território de Holy Cake, dando início a seu projeto de construir um local onde todas as raças do mundo pudessem viver em harmonia. E isso também incluiu o objetivo de ir até Laug Tale e encontrar o One Piece, antes mesmo dos piratas do Roger tentarem tal feito. Porém, como vimos, foram eles que chegaram lá primeiro, tendo até roubado uma cópia do Road Poneglyph da própria Lilin. Então, após o início da grande era dos piratas, ela também se estabeleceu como um dos maiores poderes dos mares e foi intitulada como a Yonkou Big Mom, dando prosseguimento em seus objetivos de possuir todas as raças e encontrar o One Piece, enquanto expandia sua dominação de territórios a fim de conseguir mais doces para ela. Porém, tudo mudou com a chegada de Luffy ao Novo Mundo, que após o final do arco da Ilha dos Homens Peixes declara guerra a Big Mom, lhe retirando o domínio que possuía sobre tal ilha. Chegamos então a Holy Cake, onde Lilin tentava aumentar seu poderio militar através de casamentos, e dessa vez acabou vindo a calhar de ser o Devin Smoke Sanji, o cozinheiro dos Chapéus de Palha. Luffy invade o território da Yonkou e, com a ajuda de Capone Bege, destrói o casamento arranjado e resgata seu companheiro. Isso resultou numa perseguição desenfreada de Big Mom a eles, que só puderam correr o mais rápido possível até que finalmente conseguiram fugir. Então, finalizando com a Yonkou dizendo que irá continuar o perseguindo onde quer que ele vá. Antes de irmos ao embate final, fica aqui o detalhe que Strausen, que também é um ex-Piratas Rocks, virou um chefe cozinheiro de Holy Cake e permanece lá até hoje. Agora voltamos ao ano. Aqui Big Mom e Kaido se aliam para derrotar o Chapéu de Palha e para encontrar o lendário tesouro One Piece. Porém, na noite do Festival de Fogo, a Aliança Ninja Pirata Samurai Mink invade Onigashima para derrubar os líderes daquele país. Então, em um confronto lendário entre imperadores e pior geração, a Imperatriz do Mar, Big Mom, é derrotada por Eustace Kid e Trafalgar de Waterloo, sendo jogada em um fosso de lava no país de Wano. Porém, ainda não temos sua morte confirmada. Se ela vai voltar ou não, sua tripulação de filhos lhe aguarda. Partimos então para Kaido, esse que era apenas um novato na época dos Piratas Rocks. Foi em God Valley que Lilin lhe arranjou a Fruta do Dragão Azul, que somada à sua força colossal lhe tornaria a criatura mais forte deste mundo. Após os Rocks, ele continuou deixando ser levado pela marinha para que pudesse ser preso e ter comida e bebida de graça. Porém, agora era um pouco diferente, ele tinha os poderes de uma fruta mítica que interessava o governo mundial. Então começou a ser pesquisado em Punk Hazard pelo Dr. Vegapunk. Foi lá que ele conheceu o garoto que viria a ser seu braço direito, o Lunariano King. Juntos, os dois fugiram do laboratório e fundaram os Piratas das Feras. 5 anos após isso, eles foram visitados por Kurozumi Higurashi, uma velha do país de Wano que lhes fazia uma proposta de aliança com Kurozumi Orochi, para tomar aquele país fechado transformando em uma grande fábrica de armas. Eles aceitaram a proposta e partiram rumo a Wano para fincar sua bandeira como seu território pirata.
Nesse momento, King acreditava que Kaido seria Joy Boy e se tornaria o rei dos piratas. Lá eles também enfrentaram e derrotaram os piratas Moria, do Capitão Gekko Moria. Porém, um homem que realmente causaria calafrios em Kaido chegou 3 anos depois. Aquele que abandonou o Wano e agora retornou para retomá-la. Oden foi enganado por Orochi durante longos 5 anos, fazendo com que Kaido pudesse aumentar exponencialmente sua frota para combater os samurais. Nesse ano, Oden e seus 9 bainhas vermelhas partiram em direção a Kaido para pô-lo para fora de seu país. A batalha foi incrível, com os samurais dando tudo de si e Oden conseguindo derrubar o pirata. Porém, ele foi enganado por Higurashi e acabou sendo derrotado por Kaido. O lendário samurai foi executado, mas conseguiu deixar a chama da esperança viva para que há 20 anos no futuro eles pudessem concluir a missão que ele falhou. Enquanto isso, Kaido continuou aumentando sua tripulação com as chegadas de Queen e Jack e aumentando sua produção em massa de armas e contrabando para no fim ser nomeado como um dos 4 Yonkous. Kaido seguiu procurando por um confronto lendário em que pudesse morrer, cogitando até em ir até Marineford para desafiar Barba Branca, mas foi parado por Shanks. O que o Pirata das Feras procurava chegou finalmente após os 20 anos da profecia de Oden. Luffy derrotou Doflamingo e interrompeu a produção de Smiles de Kaido, tendo assim seu confronto marcado. Foi então que Momonosuke e o Chapéu de Palha se aliaram e formaram um grande exército para confrontar Kaido. No dia do Festival do Fogo, eles invadiram Onigashima e travaram uma guerra épica que ficará marcada nos livros de história. No confronto lendário de Luffy e Kaido, o jovem da pior geração despertou sua fruta com os poderes de Nika, mostrando ao Pirata das Feras que era o Chapéu de Palha destinado a ser o Joy Boy. Kaido foi derrotado, caindo no mesmo buraco de lava que Big Mom, tendo agora seu paradeiro ou morte ainda não confirmados. Agora um personagem tão importante quanto os Yonkous, mas não segue na história central da obra. Chique Leão Dourado, esse que assim como seu capitão também sonhava em ser o rei do mundo. Foi então que após o fim dos Piratas Rocks começou a recrutar uma grande frota para que pudesse aumentar seu poder e influência. E após ficar sabendo que Gold Roger e sua tripulação conseguiram a localização de uma arma ancestral, fez uma oferta a eles unirem suas forças para a dominação de todos os mares. Porém, Roger recusou, dando início à Guerra de Edward, que devido a uma tempestade aniquilou metade da frota de Shikili e colocou um leme de navio em sua cabeça, decretando sua derrota. Após esse evento, ele cessou seu sonho, vendo que Roger chegou a Laug Tale e se tornou o rei dos piratas. Porém, quando o mesmo foi capturado, ele partiu rumo a Marineford, indignado que aquele homem no qual depositava grande respeito não poderia ter sido pego por aqueles fracos. Foi então que Sengoku e Garp o confrontaram e o derrotaram, lhe pondo na prisão de Impel Down. Porém, o Leão Dourado conseguiu fugir de lá, serrando suas pernas e colocando lâminas de espadas no lugar. Ele descobriu sobre o lendário tesouro One Piece e decidiu que voltaria ativa para dominar os mares, tentando até uma aliança com Barba Branca que foi prontamente negada. Shiki então desapareceu do mundo, dizendo que voltaria 20 anos no futuro para trazer a verdadeira era dos piratas de volta aos mares. Porém, estamos sem notícias dele até hoje. Agora continuando com aqueles com uma fama um pouco menor do que os anteriores. Começando pelo mais famoso deles. Capitão John montou sua própria tripulação após God Valley e começou a acumular uma enorme quantia de tesouros. Porém, isso se transformou em ganância, com ele querendo tudo para si. Isso revoltou sua tripulação, que organizaram um motim e o mataram. Mas todo aquele tesouro que ele juntou nunca foi encontrado, se tornando um mistério até hoje. Porém, Bug, que sabe dessa história, está à sua procura, tendo agora um bracelete que pode servir de mapa até ele. O fim de Capitão John foi se tornar um dos zumbis de Mori em Thriller Bark, que já que estamos falando deles, aqui se encontram vários outros ex-membros dos Piratas Rocks, como Silverex, este Homem-Peixe, esse carinha de garras aqui e até mesmo esse gigante de ouro. Por enquanto isso é só uma teoria, visto que não sabemos seus nomes e nem foi mencionado o que ocorreu com eles, porém faz bastante sentido e parece estar na cara. Também precisamos falar de Oshoko, este que foi confundido com os dois zumbis de Thriller Bark, mas já foi confirmado que não.
Ele seguiu também no ramo da pirataria e em algum momento se fixou como chefe de Hachinosu, porém durante o time skip ocorreu um incidente do Porto Rochoso, no qual Barba Negra parece ter recebido uma ajuda de Kobe Lau em que acabou derrotando Oshoku, expulsando da ilha e virando o novo chefe do lugar, fixando Hachinosu como sua base de Yonkou. Quanto ao paradeiro de Oshoku segue desconhecido até hoje. E agora, não menos importante, as mais novas tripulantes que temos a informação que foram desse lendário bando. Começando com Miss Buckingham Stussy, que largou sua carreira como pirata após o fim dos Rocks e ingressou na área científica, se aliando aos pesquisadores do MEDS como Dr. Vegapunk, Queen, Caesar Claw e Vinsmoke Judge. Foi daí que surgiu seu clone, a Stussy, agente dupla da Cip Zero que trabalha para Vegapunk. Ela surge no arco de Zou, acompanhada de Edward Weevil, que ela jura ser seu filho de barba branca, porém ainda nada confirmado. Os dois estão caçando os remanescentes dos piratas de Newgate, alegando que tudo que era de sua posse até sua morte era de seu legítimo filho. Weevil era um ex-Shichibukai, porém quando esse sistema foi abolido, começou a ser caçado pela marinha, chegando até a defender a ilha natal de Newgate e Sphinx enquanto Marco estava em Wano. Porém, eles foram confrontados pelo almirante Ryukugyu, que derrotou o ex-Shichibukai e o levou preso. Buckingham ficou com o coração partido. Quando Marco voltou à ilha, ela exigiu que ele ajudasse seu filho e lhe desse todo o tesouro que pertencia à Barba Branca. Porém, ele disse que só faria algo se sua linhagem fosse realmente comprovada. Por enquanto, até mais desdobramentos, ela segue na ilha Sphinx. Vamos agora à Gloriosa, que era a Imperatriz Kuja de Amazon Lily há muito tempo atrás. Porém foi atingida pela doença do amor quando se apaixonou por um homem misterioso e teve que deixar seu posto e sua ilha. Ela então se junta aos Rocks e participa da Batalha de God Valley, porém após isso larga a pirataria e passa um tempo vivendo em Sabaori, conhecendo Silver's Rayleaf e Shaq. Foi então que ela se encontrou com Boa Hancock e suas irmãs, que fugiram de sua escravidão para com os nobres mundiais. Ela resolve cuidar das meninas até levá-las de volta à Amazon Lily. Quando retorna, ela ganha seu perdão por ter saído de lá e começa a viver sua aposentadoria aos redores da aldeia Kuja. Após longos anos, elas recebem a visita de Luffy, bem quando as piratas Kujas retornam de sua navegação. Então Boa Hancock acaba se apaixonando por Luffy, com a Gloriosa notando que esta era a mesma doença que a afetou em sua época de Imperatriz. Ela permanece na ilha enquanto Hancock e o Chapéu de Palha seguem para Impel Down e posteriormente a Marineford. Após o fim da guerra, ela ajuda a cuidar da recuperação de Luffy, até que o Rayleigh aparece para treiná-lo entregando uma carta de Shaq à Gloriosa. E assim ela segue até os dias de hoje em Amazon Lily, coordenando as Kujas e direcionando a Imperatriz Boa Hancock nas melhores tomadas de decisões. E é claro, vamos finalizar com ele, aquele que talvez tenha sido o pirata mais poderoso a navegar nestes mares, o capitão dos piratas Rocks, Rox de Shebeck. Ele foi o responsável por montar a maior tripulação de piratas de todo One Piece, juntando 3 futuros Yonkous, um quase rei do mundo, uma imperatriz Kuja, uma cientista Mads e vários outros piratas lendários que marcaram seu nome na história. Como ele conseguiu tal feito e como conseguiu alinhar esses monstros sob somente uma bandeira é um verdadeiro mistério, ainda mais quando descobrimos que o principal incidente de sua carreira e seu nome foram apagados da história. Seu legado ficou marcado na ilha de Hachinosu, que ficou conhecida como a Ilha Pirata, e principalmente com Barba Negra, que além de montar sua base nesta ilha, também nomeou seu navio com o nome deste infame pirata, o Sabre de Shebeck. Ele sumiu junto a God Valley, porém sem que sua morte fosse confirmada, então não sabemos o que aconteceu com ele. Mas me diga vocês aqui nos comentários, Shebeck foi apagado, passou sua vontade herdada ou simplesmente segue como uma sombra à espreita, esperando a oportunidade certa de aparecer?